Quero que abram as suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 24, o terceiro versículo, Mateus 24, 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E então, no capítulo 1 de Atos, começando com o versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eu creio que foi uma nuvem de anjos. Anjos anunciaram o seu nascimento, e creio que anjos o escoltaram de volta ao Pai. E estando eles com os olhos fitos no céu, provavelmente com lágrimas nos seus olhos, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: Por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, há de vir da mesma maneira como ouvistes subir para o céu. Que gloriosa promessa e esperança isto é para nós neste período da história. Sabem, quase todas as igrejas que eu conheço ensinam que Jesus vai voltar outra vez. E o mundo secular de hoje, os jornais seculares, estão falando sobre Armagedon. A revista Time disse no outro dia que a maior preocupação na vida de todo o povo americano é o vindouro apocalipse. Estão usando a linguagem da Bíblia, estão usando a linguagem do julgamento, estão usando a linguagem do livro da Revelação para descrever as coisas que estão acontecendo hoje. E vocês sabiam que as outras grandes religiões do mundo ensinam que alguém está para vir um dia destes? Uma declaração doutrinária judaica, elaborada pelos miodésios, proclama uma firme crença na vinda do Messias. Os hindus, que creem em 10 reencarnações do Deus Vishnu, dizem que 9 já aconteceram e a 10ª virá no fim dos tempos, quando ele virá como um herói conquistador. O budismo aguarda uma futura encarnação de Buda. O islamismo, tanto o grupo dos xiitas como o grupo dos suni, estão esperando a vinda de um líder nos últimos dias da terra. E os xiitas creem que ele já surgiu e está escondido em algum lugar secreto até o dia da sua manifestação antes do fim do mundo. E os sunis creem que ele ainda não apareceu na história do islamismo. Mas de onde vem essa crença universal? Eu creio que vem do princípio dos tempos, quando no 3º capítulo de Gênesis, Deus prometeu a vinda de um Salvador, a vinda de um Messias que viria para destruir as obras do diabo. Mas os discípulos fizeram 2 perguntas. Qual será o sinal da tua vinda? Quando virás outra vez? E quando vai ser o final dos tempos? Não sabemos a resposta delas. O Senhor Jesus disse que não devíamos especular sobre datas. Há muitos sinais. Alguns teólogos contaram 21 sinais dados apenas por Jesus, sem contar os sinais mencionados em outras partes da Bíblia. Há pelo menos 5 que quero mencionar em passagem. Primeiro, ele disse que seria como nos dias de Noé. Estariam comendo e bebendo e casando e dando-se casamento, trocando esposas, e que a moralidade estaria no nível muito baixo. Seria como Sodoma e como Gomorra. Então, segundo, que haveria um aumento de criminalidade. Jesus disse que logo antes do fim haveria um desrespeito à lei no mundo todo. Ele disse: ouvireis falar de sedições. Em Lucas, capítulo 21, no versículo 9, sedições. Essa palavra traz consigo a ideia de que o desrespeito à lei será geral. E traz consigo a ideia de rebelião, revolução, terrorismo e criminalidade, indicando
que isso será um sinal da breve vinda de Cristo. E houve outra época na história que vimos tanta criminalidade, é generalizada, e foi o que Jesus disse. Então ele disse que guerras e revoluções aumentariam, ouvireis de guerras e rumores de guerras. Richard Nixon, o ex-presidente Nixon, esteve em Moscou há pouco tempo com o Sr. Gorbachev. Pode imaginar isso? E estão falando sobre paz. Eu peço a Deus que ele chegue a uma solução e que as superpotências possam se unir e trazer pelo menos um período temporário de paz e que paremos de construir todas essas bombas e paremos de construir todos esses armamentos que podem destruir a humanidade. Sou a favor da destruição de todas as armas, de destruição em massa. E a bomba atômica é tão terrível e tão devastadora que é difícil imaginar. E vocês sabiam que na América fundaram uma revista no começo deste século, chamado Século Cristão? Mais pessoas foram mortas e mais pessoas morreram de fome neste século do que em qualquer outro na história. E a Bíblia também diz que o conhecimento e as viagens se multiplicarão. Sabe com que rapidez podíamos viajar até o ano de 1840? Tão rápido quanto um cavalo podia até 1840. E nestes poucos anos, conseguimos viajar pelo céu a quase 30 mil quilômetros por hora. Pense nisso. Ele também disse que haveriam enganadores e zombadores. Disse que muitos falsos profetas se levantariam dizendo ser o Cristo. Você sabia que só em Los Angeles dizem que há mais de 400 que proclamam ser Jesus Cristo? Estão no lugar certo, Los Angeles. Seitas surgirão, feitiçaria florescerá, falsos mestres se infiltrarão na igreja, a Bíblia será objeto de ataques. O diabo quer que duvidemos da Bíblia, e se ele conseguir nos desviar, por pouco que seja, das Escrituras, ele terá ganho uma grande vitória, porque a Bíblia é nossa autoridade. Jamais permita que alguém o desvie deste livro, e creia nele, de capa a capa. Agora, este mundo tem uma necessidade urgente de liderança. Quem vai acabar com o mal? Quem vai trazer paz a este mundo? A Bíblia diz que pessoas falarão de paz, 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 quando não há paz. Nunca ouvi falar ou li de um momento na história em que a palavra paz foi usada com tanta frequência. Outro sinal que Jesus está para voltar. Um diplomata europeu disse algum tempo atrás que se o diabo pudesse resolver os problemas do mundo, ele seguiria o diabo. E alguns deles já estão seguindo o diabo. Uma menininha estava observando um velho relógio quando devia dar 12 badaladas e alguma coisa estava errada e deu 13 badaladas. Ela correu para a mãe e disse: "Mamãe, é mais tarde do que nunca foi antes." Bem, quero lhes dizer, é mais tarde do que jamais foi antes. Nunca foi tão tarde antes, mas quero dizer outra coisa. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Ele não abandonou este planeta para vaguear pelo espaço como um robô perdido.